Olá, querido aluno do nosso curso de Matemática Básica. Vamos estudar agora o nosso terceiro módulo que fala sobre o conjunto dos números inteiros. Durante muito tempo, os números naturais foram suficientes para atender às necessidades das pessoas em resolver diversos problemas matemáticos que surgiam naturalmente durante o dia a dia. Porém, após o fim do feudalismo, durante o período conhecido como Renascimento, o comércio floresceu por toda a Europa. Pessoas compravam e vendiam mercadorias de todo tipo e os comerciantes sentiam necessidade de anotar todos os seus ganhos ou prejuízos. As pessoas então começaram a anotar os lucros com o sinal positivo e os prejuízos ou retiradas com o sinal negativo. Surgia assim um novo conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, é formado por todos os números positivos e todos os números negativos. Ele também terá os seus subconjuntos, por exemplo, o conjunto dos números inteiros não negativos, que é representado apenas pelos números positivos. Observe que esse conjunto coincide exatamente com o conjunto dos números naturais não nulos. Da mesma forma, também teremos o conjunto dos números inteiros não positivos, que é representado pelos números inteiros negativos. Agora vamos fazer a seguinte análise. Vamos pegar o número mais 3 e o número menos 3. E vejamos que o antecessor de mais 3 é o número mais 2. Já o antecessor de menos 3 é menos 4. Pois, como todos sabem, na reta numérica, o valor que vem à direita é maior do que o valor que vem à esquerda. Veja que o sucessor de mais 3 é mais 4 e o sucessor de menos 3 é menos 2. Os números inteiros podem ser utilizados para representar diversas situações, como lucros e dívidas. Por exemplo, um cliente possui um saldo bancário de R$ 150 e fez uma retirada de R$ 200. Neste exemplo, vemos que ele retirou mais do que o valor que ele tinha. Então, ele ficou com a dívida com o banco. Um outro exemplo em que podemos utilizar os números inteiros é para representar temperatura, pois esta pode ter valor positivo ou negativo. Por exemplo, uma cidade está com uma temperatura de 5 graus acima de zero. E durante a madrugada a temperatura caiu 8 graus. É fácil você perceber que por ter caído mais do que 5 graus, então a temperatura ficou abaixo de zero, ou seja, ficou com valor negativo. Podemos utilizar também os números inteiros para representar altura e profundidade, fazendo da seguinte forma: consideramos que o nível do mar é o nível zero. E tudo que estiver acima do nível do mar terá valor positivo, e tudo que estiver abaixo do nível do mar terá a sua profundidade, ou seja, valor negativo. Da mesma forma procederemos com os edifícios. Todos os andares que estiverem acima do térreo terão valores positivos, e todos os andares que estiverem no subsolo terão valores negativos. Por exemplo, um morador pegou o elevador no 5º andar de um prédio e desceu até o 2º subsolo. Então, o 5º andar será representado por um valor positivo e o 2º subsolo por um valor negativo. Vamos agora observar de forma mais detalhada a reta numérica dos números inteiros. Veja que, depois do zero, nós temos os valores positivos, antes do zero, os valores negativos. Fica fácil perceber que 5 é maior que 4, que é maior que 3, que é maior que 2 e assim sucessivamente. Da mesma forma, vemos que menos 5 é menor que menos 4, que é menor que menos 3, que é menor que menos 2 e assim sucessivamente. Para entendermos melhor a reta numérica dos números inteiros e também para entendermos melhor quais valores são maiores do que quais na reta numérica, vamos definir a ideia de módulo. De forma simples, podemos dizer que o módulo de um número inteiro representa a distância que esse número está do zero na reta numérica.
Por exemplo, o módulo do número mais 3 é 3. Por quê? Porque ele está a 3 pontos de distância do zero. Da mesma forma, vemos que o módulo do número menos 3 também é 3, porque ele também está a 3 pontos de distância do zero. O módulo de mais 5 é 5. E o módulo de menos 5 também é 5, porque ambos estão à mesma distância do zero. Neste caso, dizemos que 3 e menos 3 são valores simétricos entre si. Da mesma forma, 5 e menos 5 também são valores simétricos entre si. Para entendermos quem é maior do que quem na reta numérica dos números inteiros, podemos definir as seguintes propriedades. Entre dois valores positivos, o maior será sempre aquele que tem o maior módulo. Por exemplo, o módulo de mais 5 é 5, o módulo de mais 2 é 2. Então, 5 é maior do que 2. Um valor positivo sempre será maior do que um valor negativo. É fácil perceber pela reta numérica que os valores positivos estão sempre à direita dos valores negativos. O zero sempre será maior do que qualquer valor negativo. E por último, entre dois valores negativos, aquele maior será o que tiver o menor módulo. O módulo de menos 5 é 5 e o módulo de menos 3 é 3. Então, menos 3 é maior do que menos 5. E de uma maneira mais formal, podemos dizer que o módulo do número A será igual ao próprio número A se A for maior que 0. Ou menos A se A for menor que 0. Dessa forma, garantimos que o módulo do número A será sempre um valor positivo. Vamos agora falar sobre a adição de números inteiros. Utilizando a reta numérica como exemplo, vamos resolver algumas adições e, através disso, definir algumas propriedades da adição de números inteiros. Mas antes de começarmos, vamos entender as seguintes regras. Somar um número positivo é o mesmo que somar. E somar um número negativo é o mesmo que subtrair. Vamos ver os exemplos. Primeiro vamos fazer 0 mais 4. Veja então que 0 mais 4, como nós estamos somando um número positivo, então é o mesmo que somar. Temos então 0 somado com mais 4, que é igual ao próprio 4. Agora vamos fazer 0 menos 4. Como estamos somando um número negativo, então isso é o mesmo que diminuir. 0 somado com menos 4 é o mesmo que 0 menos 4, que é igual a menos 4. Veja que quando estamos somando, nós estamos passando os números para a direita. E quando estamos subtraindo, estamos passando o número para a esquerda. Agora vamos somar mais 3 com mais 2. Como estamos somando o número positivo, é o mesmo que somar. Então, partindo do mais 3, vamos avançar dois números para a direita. Então, mais 3 mais 2 é igual a mais 5. Pegando agora menos 3 menos 2, então nós estamos somando um número negativo, que é o mesmo que subtrair. Então, partindo do menos 3, vamos recuar dois números para a esquerda. Então, menos 3 menos 2 é o mesmo que menos 5. Observe que nas duas contas que fizemos agora, ambos os números possuem o mesmo sinal. O que fizemos então? Somamos os seus módulos e mantemos os sinais deles. Mais 3 mais 2 é igual a mais 5. E menos 3 menos 2 é igual a menos 5. Agora vamos fazer mais 3 menos 2. Como estamos somando um número negativo, então temos que diminuir. Então, mais 3 menos 2, vamos caminhar partindo do número mais 3, recuar dois números para a esquerda. Então, mais 3 menos 2 é igual a mais 1. Agora vamos pegar menos 3 somado com mais 2. Então, como estamos somando o número positivo, estamos efetivamente somando. Partindo então do menos 3, vamos avançar dois números para a direita.
menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Observem que nos dois exemplos que fizemos, ambos os números possuem sinais contrários. E o que nós fizemos? Nós subtraímos os seus módulos e desses valores nós mantivemos o sinal daquele número que tem o maior módulo. Observe que o módulo de mais 3 é 3 e de menos 2 é 2. Então, quem tem o maior módulo é mais 3, que é por sinal positivo, então o resultado, o sinal é positivo. Da mesma forma, menos 3, o módulo é 3, e mais 2, o módulo é 2. Como o módulo de menos 3 é maior, então o resultado de menos 3 mais 2 ficou negativo. Então, mais 3 menos 2 é igual a mais 1, e menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Concluímos com isso que na adição de números inteiros, se ambas as parcelas tiverem o mesmo sinal, nós vamos somar e manter esses sinais. Já se ambas as parcelas tiverem sinais contrários, nós vamos subtrair o maior, ou seja, o que tem o maior módulo, do menor, e manter o sinal daquele que tem o maior módulo. Como vimos anteriormente na adição de números naturais, existe a propriedade do fechamento, que nos diz que a adição de dois números naturais dará como resultado sempre um número natural. Mas se observarmos, essa propriedade não é válida na subtração de números naturais. Pois se tivermos, por exemplo, 8 menos 3, encontraremos como resultado 5. Ou seja, a propriedade foi válida. Mas se pegarmos 3 menos 8, iremos encontrar como resultado menos 5, que não é um número natural. Por isso que a propriedade do fechamento não é válida na subtração de números naturais. Concluímos com isso que a subtração não está definida no conjunto dos números naturais, mas no conjunto dos números inteiros ela está definida. E a subtração é um caso particular da adição de números inteiros, pois subtrair é o mesmo que somar um número negativo. Por exemplo, 8 menos 3 é igual a 8 somado com menos 3, que é igual a 5. Vamos estudar agora a multiplicação de números inteiros. Antes de entendermos completamente o funcionamento da multiplicação nos números inteiros, vamos fazer a seguinte definição. Pegando uma setinha com a direção voltada para a direita, vamos considerar que essa seta está indicando o comando de seguir em frente. E se essa seta estiver virada para a esquerda, ela está dando uma indicação de que você deve dar meia volta. Vamos então pegar uma seta cujo valor seja mais 2. Como multiplicar é o mesmo que somar parcelas iguais, então vamos considerar a seguinte multiplicação. Mais 2 vezes mais 3. Vemos então que a seta que indica mais 2 está voltada para a direita e ela será multiplicada por ela mesma 3 vezes. Como 3 é positivo, ele dá o comando então de seguir em frente. Portanto, temos mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a mais 6. Da mesma forma, vamos fazer com a multiplicação menos 2 vezes menos 3. Veja que a seta menos 2 indica que ela está voltada para a esquerda. Porém, o menos 3, por ser negativo, ele está mandando dar meia volta, ou seja, que a seta vire para a direita. Então, o menos 2 vira mais 2. Menos 2 vira mais 2. Então, o que será multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ficando mais 2, mais 2, mais 2, ou seja, também mais 6. Observe que nas duas multiplicações que fizemos, ambos os fatores possuem o mesmo sinal. E o resultado em ambos os casos deu positivo. Podemos então concluir que na multiplicação de números inteiros, se os sinais dos fatores forem iguais, o resultado será sempre positivo.
Agora vamos fazer a multiplicação. Mais 2 vezes menos 3. Como a seta mais 2 está voltada para a direita, porém o comando é menos 3, então ela indica que tem que dar meia volta, ou seja, a seta tem que virar para a esquerda. Então mais 2 vira menos 2, que vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Temos então menos 2, menos 2, menos 2, que é igual a menos 6. E por último, vamos fazer a multiplicação. Menos 2 vezes mais 3. Como a seta é menos 2, indica que ela está virada para a esquerda. E o comando é mais 3, o comando mais 3 pede para seguir em frente, ou seja, não vamos dar meia volta, portanto a seta menos 2 permanece voltada para a esquerda. Como é menos 2 vezes mais 3, então ela será somada com ela mesma 3 vezes, ficando então menos 2, menos 2, menos 2, que é igual a menos 6. Observe que nas duas multiplicações que acabamos de fazer, ambos os fatores possuíam sinais contrários e o resultado deu sempre negativo. Podemos então concluir que na multiplicação de números inteiros, se os fatores tiverem sinais diferentes, o resultado será sempre negativo. Como a divisão é um caso particular da multiplicação, então as regras de sinais para a multiplicação também serão válidas para a divisão. Portanto, não vamos entrar em detalhes nesse momento. Vamos deixar para explicar melhor a divisão lá na frente, quando formos estudar o conjunto dos números racionais. Agora vamos colocar dois exemplos para podermos fixar melhor o que acabamos de ver. Primeiro exemplo, vamos somar mais 3 com mais 5 e diminuir de mais 4, diminuindo de menos 5 e depois somando menos 2. Em exemplos desse tipo, devemos proceder primeiramente eliminando os parênteses utilizando as regrinhas da adição. Vejamos, mais 3 é o mesmo que 3, pois o sinal de mais no primeiro valor não tem nenhuma utilidade. Então temos 3, agora estamos somando com mais 5, então somar um número positivo é o mesmo que somar. Temos então mais 5, agora menos mais 4. Portanto, subtrair um número positivo é o mesmo que diminuir, fica então menos 4. Menos 5. Subtrair um número negativo é o mesmo que somar, então fica mais 5. E por último, somar um número negativo, que é o mesmo que diminuir, então fica menos 2. Seguindo a mesma regrinha, agora vamos somar todos os valores positivos entre si, mantendo o sinal, e depois somar todos os números negativos entre si, também mantendo o sinal. Temos então 3 mais 5, que é igual a 13, e 4 mais 2, que é igual a 6. Como ambos são negativos, então mantemos o sinal negativo. Fica 13 menos 6. Agora, como os sinais são contrários, basta subtrairmos, mantendo o sinal daquele que tem o maior módulo, que é o 13. Então, 13 menos 6, que é igual a 7. Agora temos mais 5 vezes menos 8. Sinais contrários, resultado negativo. E 5 vezes 8, 40. Então, menos 40. Menos 5 vezes menos 8. Sinais iguais, resultado positivo. 5 vezes 8, 40. Então, resultado mais 40. Menos 45 dividido por mais 5. 45 dividido por 5 dá 9. E como na divisão usa as mesmas regras da multiplicação de sinais, então, sinais contrários, o resultado é negativo. Portanto, resposta menos 9. E por último, 45 dividido por 5. Ambos com o mesmo sinal, positivo, então resultado positivo. 45 dividido por 5 dá 9. Vamos agora definir uma nova operação chamada potenciação. Da mesma forma que a multiplicação surgiu para simplificar os casos em que nós temos adições de parcelas iguais,
A potenciação surgiu para simplificar os casos em que temos multiplicação de parcelas iguais. Por exemplo, se tivermos essa multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós podemos simplificar essa operação toda escrevendo simplesmente 2 elevado a 4. O número que fica embaixo, nesse exemplo aí, o 2, ele é chamado de base e representa os fatores. O número menor que fica em cima, nesse exemplo aí, o 4, ele é chamado de expoente e representa quantas vezes o fator será multiplicado por ele mesmo. O resultado da conta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado à quarta potência, é igual a 16, e o resultado é chamado de potência. Na potenciação, dois expoentes levam nomes especiais. Qualquer número que estiver elevado a 2, ele pode ser chamado também de quadrado. Ou seja, por exemplo, 3 elevado a 2 é igual a 3 ao quadrado. E qualquer número que estiver elevado a 3, ele será chamado de cubo. Por exemplo, 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado ao cubo, que é igual a 125. Mais à frente, quando estudarmos o módulo sobre áreas e volumes, vamos explicar melhor o porquê de quadrado e o porquê de cubo. Atenção! Muitos alunos acabam errando a potenciação, pois ao invés de multiplicar a base por ele mesmo, acaba multiplicando a base pelo expoente. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado é diferente de 3 vezes 2. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9, pois é 3 vezes 3. Já 3 vezes 2 sabemos que é igual a 6, e 9 é diferente de 6. Vamos dar agora alguns exemplos para podermos entender como funciona melhor a potenciação de números inteiros. Observe. Primeiro vamos fazer mais 4 elevado ao quadrado. Mais 4 ao quadrado é igual a mais 4 vezes mais 4. Sinais iguais, resultado positivo. 4 vezes 4, 16. Agora, menos 4 ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. Sinais iguais, positivo. 4 vezes 4, 16. Ou seja, em ambos os casos, o resultado deu igual, mais 16. Agora veja, vamos fazer mais 4 elevado ao cubo. Então, mais 4 ao cubo é igual a mais 4 vezes mais 4 vezes mais 4, que vai dar mais 64. Agora vamos fazer menos 4 ao cubo. Observe, menos 4 ao cubo é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Fazendo primeiro menos 4 vezes menos 4, sabemos que dá mais 16. E mais 16 vezes menos 4 dará menos 64, pois são sinais contrários. Observe que temos uma base positiva e uma base negativa elevada ao quadrado, e em ambas as situações o resultado deu positivo. E temos também uma base positiva e uma base negativa elevada ao cubo. Mas nessa situação, a base positiva deu resultado positivo, já a base negativa deu resultado negativo. Veja que 2 é par, 3 é ímpar. Como os números pares sempre podem ser decompostos em números pares e os números ímpares não podem ser decompostos em números pares, podemos então generalizar essas situações e definir o seguinte: na potenciação de números inteiros, se o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Já se o expoente for ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Atenção! Na potenciação de números inteiros, devemos ter muito cuidado ao utilizar os parênteses, pois vamos ver esse exemplo. Aqui nós temos menos 5 elevado ao quadrado, veja que o menos 5 dentro do parêntese, e aqui nós temos do outro lado menos 5 ao quadrado, o 5 fora do parêntese. Os resultados serão diferentes, porque aqui nós temos o número menos 5 elevado ao quadrado. Como o expoente é par, o resultado será positivo.
5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Já do lado direito, nós temos menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, mas o menos, ele não faz parte do 5. Então, fica menos 25. Vamos estudar agora as propriedades das potências. Não iremos ver todas elas e também não iremos fazer demonstrações, porque vamos deixar para depois de estudarmos o módulo sobre números racionais. Primeiro, expoente zero. Em toda potenciação, qualquer número elevado a zero sempre dará como resultado 1, qualquer que seja esse número não nulo. Então temos aí 3 elevado a zero é igual a 1, 120 elevado a zero é igual a 1, menos 25 elevado a zero igual a 1. Segundo, expoente 1. Em qualquer potenciação, qualquer que seja o número A inteiro, se ele estiver elevado a 1, o resultado será sempre o próprio número. Ou seja, qualquer número elevado a 1 dá ele próprio. Veja os exemplos aí. 3 elevado a 1 é igual a 3. 120 elevado a 1 é igual a 120. Menos 25 elevado a 1, menos 25. Terceiro, multiplicação de potências de bases iguais. Podemos simplificar essas expressões conservando a base e somando os expoentes. Veja o exemplo. Então nós temos 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. Nessa multiplicação temos duas potências, ambas com a mesma base. Então podemos simplificar conservando a base 2 e somando os expoentes. 7 mais 3, que é igual a 10. Quarto, divisão de potências de bases iguais. Podemos simplificar essas expressões conservando a base e subtraindo os expoentes. Veja o exemplo. Então nós temos 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3. Veja que nessa divisão temos duas potências, ambas de mesma base, 2. Então vamos conservar a base 2 e subtrair os expoentes, 7 menos 3. Resultado 2 elevado a 4. Quinto, potência de uma potência. Podemos simplificar essa expressão conservando a base e multiplicando os expoentes. Então nós temos nesse exemplo uma potência que funciona como outra potência. Então vamos conservar a base, que é 3, e multiplicar os expoentes, que é 5 vezes 7. Então 3 elevado a 5 vezes 7 é igual a 3 elevado a 35. Sexto, produto ou divisão de uma potência. Podemos proceder de duas formas. Nós podemos fazer a multiplicação dentro do parêntese e o resultado elevar ao expoente, mas também podemos elevar cada fator ao seu expoente. Então temos aí 3 vezes 5 elevado ao quadrado, que pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Para entendermos melhor o que foi exposto, vamos resolver dois exemplos, simplificando as expressões abaixo. No primeiro exemplo, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5. Então, vamos simplesmente usar a propriedade da multiplicação de potências de bases iguais. Vamos conservar a base, que é 2, e somar os expoentes, que é 2 mais 3 mais 5, que é igual a 10. Então, ficará 2 elevado a 10. Se resolvermos essa potência, encontraremos 1024 como resultado. Nesse segundo exemplo, nós temos, dentro do parêntese, 8 ao cubo vezes 8 elevado a 5. Tudo isso elevado ao cubo e dividido por 8 elevado a 27. Vamos primeiramente aplicar a propriedade da potência de um produto. Então, 8 ao cubo também está elevado ao cubo, vezes 8, que como o expoente não aparece, nós consideramos como 1, também elevado ao cubo, vezes 8 elevado a 5, também elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 8
elevado a 27. Agora vamos aplicar a propriedade das potências de potência. Então, 8 elevado ao cubo é 8 elevado a 3 vezes 3, que dá 9, vezes 8 elevado a 1 vezes 3, que é igual a 3, vezes 8 elevado a 5 vezes 3, que é 15. Tudo isso dividido por 8 elevado a 27. Agora vamos aplicar a propriedade da multiplicação de potências de bases iguais. Então vamos conservar a base 8 e vamos somar os expoentes. 9 mais 3 mais 15. Tudo isso dividido por 8 elevado a 27. Então, ao somarmos os expoentes, temos 9 mais 3 mais 15 é igual a 27. Temos então 8 elevado a 27 dividido por 8 elevado a 27. Agora nós temos um caso de uma divisão de potências de bases iguais. Então vamos conservar a base e subtrair os expoentes. 27 menos 27, que é igual a 0. E por último, 8 elevado a 0 é igual a 1. A potenciação também terá a sua operação inversa, que nós chamamos de radiciação. Nesse exemplo aí nós temos a raiz cúbica de 64. Vamos entender o que significa cada um desses termos. O símbolozinho é chamado de radical. O 64, que fica dentro do símbolo, é chamado de radicando. O número pequeno que aparece acima é chamado de índice. E o resultado é chamado de raiz cúbica. Então, nesse exemplo, o 64 é o radicando, o 3 é o índice e o 4 é chamado de raiz cúbica. Nesse segundo exemplo, nós temos a raiz quadrada de 9. Observe que nele não aparece o índice, o númerozinho que aparece acima do radical. Mas quando isso acontece, significa que o índice é 2. Então, nós temos o radicando é 9, o índice é 2 e o resultado, que é 3, é raiz quadrada. Como foi dito anteriormente, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos agora entender o porquê. Quando procuramos a raiz cúbica de 64, estamos procurando um número x que é elevado ao cubo, ou seja, ele vezes ele mesmo 3 vezes de 64. Que número é esse? Fazendo alguns cálculos mentais rápidos, podemos perceber que esse número x é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é igual a 64. Da mesma forma, quando procuramos a raiz quadrada de 9, estamos procurando um número x que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo de 9. Que número é esse? Fazendo uma conta simples, podemos perceber que esse número é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. A radiciação também tem suas propriedades, porém, vamos deixar para estudá-las mais à frente, quando estudarmos o conjunto dos números reais. Por ora, vamos nos ater apenas às seguintes regras. A raiz enésima de 0 é igual a 0, qualquer que seja n natural maior ou igual a 2. O que isso significa? Que a raiz quadrada de 0 é igual a 0, raiz cúbica de 0 dá 0, raiz quarta de 0 dá 0 e assim sucessivamente. E em segundo, vamos entender algumas restrições em relação à radiciação. Observe, a raiz enésima de mais A é igual a mais B, qualquer que seja n ímpar. O que isso significa? Que a raiz enésima de um número positivo sempre dará como resultado um número positivo, desde que esse índice seja ímpar. Por exemplo, a raiz cúbica de mais 125 é igual a mais 5. Por quê? Porque mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5 é igual a mais 5 ao cubo. Então, temos uma situação
de um número elevado a um expoente ímpar com base positiva. Logo, o resultado será positivo. A raiz enésima de menos A é igual a menos B, qualquer que seja n ímpar. O que isso significa? Que a raiz enésima de um número negativo sempre dará como resultado um número negativo, desde que esse índice seja ímpar. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 é igual a menos 5 ao cubo. E como o índice é ímpar e a base é negativa, o resultado será negativo, menos 125. A raiz enésima de mais A é igual a mais B, qualquer que seja n par. O que isso significa? Que a raiz enésima de qualquer número positivo sempre será positivo, desde que esse índice seja par. Por exemplo, a raiz quadrada de mais 25 é igual a mais 5, pois mais 5 vezes mais 5 é igual a mais 5 ao quadrado. Como o expoente é par, o resultado obviamente será positivo. E por último, a raiz enésima de menos A não possui resultado possível, qualquer que seja n par. O que isso significa? Que não existe raiz enésima de número negativo se esse n for um número par. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de menos 25? Sabemos que 5 vezes 5 é 25. Então vamos fazer a seguinte análise. Se o resultado for 5 positivo, então isso significa que 5 ao quadrado é igual a menos 25. Mas sabemos que isso é falso, pois 5 vezes 5 é igual a 25 positivo. Se o resultado for menos 5, então menos 5 ao quadrado tem que dar menos 25. Porém, sabemos que menos 5 vezes menos 5 também dá 25 positivo. Em ambas as situações, o resultado é falso. Portanto, não existe raiz enésima de um número negativo quando o índice n for par. Vamos agora estudar um pouco sobre expressões numéricas. Em uma expressão numérica que envolva parênteses, colchetes, chaves, potências e raízes, multiplicações e divisões, adições e subtrações, devemos proceder da seguinte maneira. Entre os separadores, devemos resolver primeiro o que há dentro dos parênteses, em segundo, dentro dos colchetes e, por último, resolver o que está dentro das chaves. Entre as operações, devemos resolver primeiro as potências e raízes, em segundo, multiplicações e divisões e, por último, adição e subtração. Vamos então resolver a seguinte expressão numérica. Nós temos menos 3 elevado à quarta potência menos, abre chaves, raiz quadrada de 16, mais, abre colchete, 2 ao cubo, vezes, abre parêntese, 7 vezes menos 2, mais 4 ao quadrado, fecha parêntese, tudo dentro do parêntese elevado ao quadrado, menos 3, fecha colchete, menos 2 vezes a raiz cúbica de 8, fecha chaves, menos 16 dividido por menos 2 ao cubo. Vamos então começar resolvendo da esquerda para a direita. Primeiro vamos resolver a potência fora. Então, menos 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Menos, abre as chaves, raiz quadrada de 16, que é igual a 4, mais, abre o colchete, 2 ao cubo é igual a 8, vezes, abre o parêntese, temos 7 vezes menos 2, que dá menos 14, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Fecha os parênteses, tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Menos 3, fecha o colchete. E aí temos menos 2 vezes a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Fecha as chaves, menos 16 dividido por menos 2 ao cubo, que dá menos 8. Vamos agora repetir 81 menos, abre as chaves, 4 mais,
abre o colchete, 8 vezes. Resolvendo agora o que está dentro do parêntese, temos menos 14 mais 16, que é igual a 2. Isso vai estar elevado ao quadrado. Menos 3, fecha o colchete, menos 2 vezes 2, que dá menos 4, fecha chaves. Menos 16 dividido por menos 8 vai dar mais 2. Agora vamos repetir novamente 81 menos, abre as chaves, repete o 4, mais, abre o colchete, 8 vezes o resultado de 2 ao quadrado, que é igual a 4. Menos 3, fecha o colchete, menos 4, fecha as chaves, mais 2. Agora vamos resolver a multiplicação dentro dos colchetes. Então, 81 menos, abre as chaves, 4 mais, abre o colchete, 8 vezes 4 vai dar 32, menos 3. Fecha o colchete, menos 4, fecha as chaves, mais 2. Resolvendo agora a subtração dentro dos colchetes, temos 81 menos, abre as chaves, 4 mais, temos aí 32 menos 3, que é igual a 29, menos 4, fecha as chaves, mais 2. Agora vamos eliminar as chaves. Temos então 81 menos, abrindo as chaves, temos 4 mais 29, menos 4. Observe que 4 menos 4 é igual a 0, então vamos eliminar esses dois, ficando apenas o 29, mais 2. Temos então 81 menos 29, mais 2. Somando os dois positivos, 81 mais 2 é igual a 83, menos 29, resultado final, 54.